Hoje a promessa chega ao seu limiar. Deus oferece um sinal, e quando o homem não ousa pedir, Deus o dá como um presente. Isaías o anuncia: a Virgem conceberá e seu nome será Emanuel, Deus conosco. Paulo nos lembra que esta promessa já estava escrita, aguardando o seu tempo. E José, em silêncio, crê. Ele escuta em sonhos e obedece acordado. Hoje, escolhemos a obediência da fé. Abrir a porta, acolher Deus em nossas vidas e deixá-lo entrar para nos salvar. Evangelho de hoje, domingo, 21 de dezembro de 2025. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos de 10 a 14. Naqueles dias o Senhor falou a Acaz e lhe disse: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja nas profundezas do abismo ou nas alturas do céu. Acaz respondeu: Não pedirei, não tentarei o Senhor. Então Isaías disse: Ouvi, pois, casa de Davi, não vos basta cansar os homens, a ponto de cansardes também o meu Deus? Pois o próprio Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vai entrar o Senhor. Ele é o Rei da Glória. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, o mundo e todos os seus habitantes. Foi Ele quem afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Vai entrar o Senhor. Ele é o Rei da Glória. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu lugar santo? Aquele que tem mãos inocentes e coração puro, que não confia nos ídolos. Vai entrar o Senhor. Ele é o Rei da Glória. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que buscam a vossa face. Ó Deus de Jacó, vai entrar o Senhor. Ele é o Rei da Glória. Segunda leitura. Leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que fora prometido por meio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que se refere a seu filho, nascido da descendência de Davi, segundo a carne, e constituído filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a missão apostólica, para levar todos os povos à obediência da fé, para a glória do seu nome. Entre eles, estáis também vós, chamados a pertencer a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados por Deus, chamados a ser santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do Santo Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, decidiu deixá-la em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe darão o nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Ao despertar do sono, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Estamos agora no limiar do Natal, e a liturgia de hoje nos apresenta uma passagem fundamental. A Anunciação a São José, ela não é tão amplamente discutida quanto a Anunciação a Maria, mas contém uma imensa profundidade, repleta de lições para a nossa vida espiritual. José descobre que Maria está grávida. E isso, para um homem justo como ele, foi um choque profundo. Ele não entendia, não tinha explicação e, no entanto, em meio àquela escuridão, José escolhe a coisa mais misericordiosa que pode fazer: não expô-la, não difamá-la. Ele decide se retirar em silêncio, com discrição, com dor, sim, mas com dignidade. É importante entender isto. José não agiu por desconfiança ou raiva. Seu coração estava em paz, mas lhe faltava clareza. E isso também acontece conosco. Há momentos em que não entendemos o que Deus está fazendo. Isso nos confunde, nos perturba. Sentimos que algo está se quebrando, que nossos planos já não fazem sentido. E nessa confusão, podemos cair no julgamento, na crítica, na raiva. Ou podemos, como José, escolher o silêncio, o respeito e deixar Deus agir. E naquele exato momento, quando José tomou uma decisão prudente, mas ainda estava incerto, Deus intervém. O anjo lhe aparece em um sonho e revela um mistério. José recebe o anúncio que muda tudo. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. É impressionante como o plano de Deus se desdobra por meio de pessoas que se deixam guiar. José não precisa entender tudo, ele só precisa confiar. E ele confia. Quando acorda, não questiona, não adia, não pede mais provas. Simplesmente obedece. Quantas vezes lutamos para dar esse passo? Preferimos a certeza, o controle, as garantias. Mas a fé não é isso. A fé não se trata de ter tudo claro. Trata-se de dar o passo mesmo quando ainda há neblina. Trata-se de agir mesmo quando ainda não conseguimos ver o fim. Trata-se de confiar que, se Deus disse, Ele cumprirá. A primeira leitura de Isaías conecta-se diretamente a esse mistério. Deus oferece a Acas um sinal, uma confirmação divina. Mas Acas, com falsa humildade, diz: não pedirei, não quero pôr o Senhor à prova. No fundo, Acas não confia, ele tem medo, ele não quer depender de Deus. E é então que Isaías pronuncia uma das mais belas profecias de toda a Escritura. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esse nome é fundamental. Emanuel significa Deus conosco, não um Deus distante, frio ou ausente, mas um Deus que está perto, que se faz carne, que vem viver entre nós. Essa é a essência do Natal. Não celebramos simplesmente o nascimento de uma criança, mas a irrupção do próprio Deus em nossa história. Um Deus que já não se contenta em falar do alto, mas que desce, se humilha, se torna um de nós. E o grande sinal da sua presença não é o poder, nem a força, nem a glória exterior. Ele é um bebê, envolto em panos, nos braços de sua mãe. Deus se manifesta na fraqueza, na pequenez, naquilo que o mundo despreza. São Paulo, na segunda leitura, expressa isso de forma diferente. Ele nos lembra que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sim, mas também nascido segundo a carne da casa de Davi. Isso significa que Jesus realmente entra na nossa história, nas nossas genealogias, nas nossas feridas, na nossa humanidade, e o faz para redimê-la por dentro, não por fora. E agora a pergunta é: como respondemos a esta revelação? Porque o Evangelho não é simplesmente uma bela história que ouvimos uma vez por ano. É um chamado pessoal. Deus também quer nascer no seu coração. Ele entra na sua vida hoje e pede que você o acolha, não como uma teoria, não como uma tradição de Natal, mas como uma pessoa viva que transforma tudo. Mas para que isso aconteça, precisamos fazer o que José fez: confiar, mesmo quando não entendemos, mesmo quando os planos mudam, mesmo quando parece que Deus está nos desarmando. José não falou, não fez discursos, não fez muitas perguntas, simplesmente ouviu e obedeceu. E é por isso que ele foi digno de ser o guardião do Redentor. Talvez Deus esteja pedindo algo a você hoje. Talvez Ele esteja convidando você a dar um passo que não entende, a perdoar alguém, a se afastar do pecado, a retornar a Ele, a mudar o rumo da sua vida. E você, como José,
pode estar com medo, mas a mensagem do anjo também é para você. Não tenha medo, Emanuel está conosco. Você não está sozinho. Deus não o abandona. Deus está vindo, e se você o deixar entrar, eu lhe asseguro que ele mudará a sua história, assim como mudou a de José, a de Maria e a história de toda a humanidade. Você só precisa abrir a porta. Você está pronto?